dias de Noé, os homens vivem como Deus. A indiferença grande é, crentes apostatam da fé, fazem pra si seu próprio Deus. Desperta a noiva do Senhor. Sabe que o noivo não demora, em breve a noite passará, sol da justiça brilhará, pois já é a última hora. A noiva clama, vem, o noivo diz, ó vem, já posso antever Nova Jerusalém. A noiva clama, vem, o noivo diz, ó vem, já posso antever Nova Jerusalém. Como nos dias de Noé, os homens vivem como a Deus. A indiferença grande é, crentes apostatam da fé, fazem pra si seu próprio Deus. Desperta a noiva do Senhor. Sabem que o noivo não demora, em breve a noite passará, sol da justiça brilhará, pois já é a última hora. A noiva clama, vem, o noivo diz, ó vem, já posso antever Nova Jerusalém. A noiva clama, vem, o noivo diz, ó vem, já posso antever Nova Jerusalém. A noiva clama,
Neste momento, entra no ar o programa evangélico A Voz Congregacional. A apresentação do pastor Sérgio Sangioli. Boa noite, graça e paz a todos e todas. Nós estamos conectados via Facebook. Logo após que terminarmos a transmissão no Facebook, estaremos fazendo a gravação e colocando disponível lá no YouTube. Então a gente vai pedindo que cada um de vocês possam estar, na medida do possível, que vocês forem se conectando, compartilhando o nosso programa, A Voz Congregacional, tá certo? Então nós estamos ao vivo aqui para o Brasil e para aqueles que estão conectados conosco. Estava tudo bem, minha imagem sumiu, mas nós vamos continuar ouvindo, né, no caso aqui, uma música. Enquanto isso, né, nós queremos ver a imagem. Então nós estamos ao vivo aqui no programa A Voz Congregacional e queremos dar as boas-vindas a todos e todas. E aí a gente vai, no nome de Jesus, estar compartilhando com os irmãos as músicas, né, que nós vamos tocar no nosso programa, né? Então, enquanto a gente faz esse ajuste aqui da imagem, eu vou colocar uma musiquinha de fundo, tá certo? Então, paciência, tudo vai dar certo. Jesus está no controle de tudo. Vamos ouvir Canção de Paz para te adorar.
Estamos apresentando o programa evangélico A Voz Congregacional. Pois é, boa noite. Já estamos conectados com algumas irmãs, né? Já estamos ao vivo, transmitindo o nosso programa. Estamos com nossa irmã Cris Macedo, ao vivo. Também estamos aqui com Dona Cátia, foi a primeira a conectar. A senhora é minha mãe. A senhora é bênção de Deus na minha vida. Também queremos dar uma saudação para nossa irmã Elissandra, ali em Maranguape 2. Para nossa irmã Edinha, também ali em Maranguape 2. E para todos que vão se conectando no nosso programa. Aí a gente pede sempre um favor, né? Compartilha o nosso programa. Arruma uma pessoa para se inscrever lá no nosso canal, né? Porque você vai nos ajudando, a gente vai divulgando a palavra de Deus e nós vamos, abençoando as vidas das pessoas, né? Então, nós vamos dar início ao nosso programa, como a gente sempre faz, ouvindo música, mas nós normalmente fazemos isso aqui, ó. Momento de oração. Ah, querido Deus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar conectados ao vivo para as pessoas poderem estar tendo um pouco de refrigério para as suas almas. Nós sabemos que a tua presença em nossas vidas é a coisa mais importante. Nós só temos a te agradecer por esse dia abençoado. Oh, glória a Deus por esse dia, Senhor. Apesar dos problemas, das dificuldades, nós só temos a agradecer ao Senhor por causa da tua boa mão. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, estar nos ajudando em todas as coisas. Nós queremos que o Senhor abençoe Cristiane, vai abençoando o seu filho Theo, vai abençoando o seu marido, o seu trabalho, seus estudos, dá sabedoria para que ela possa saber resolver tudo o que ela necessita, que o Senhor esteja falando com ela cada dia, vai trabalhando ali na vida de Sandra, de Galego, de Aninha, de Marquinhos, ali em Maranguape. Também te pedimos pela vida de Edinha, que caiu, machucou o pé, que o Senhor ajude ela na sua recuperação, que o Senhor, Deus, esteja falando com ela e que o Senhor possa estar animando a tua serva. Também te pedimos ali por minha tia Kíria, meu tio Hamilton, por Nilton Dias também, Mércia, Rafael, Gabriel, os meninos de modo geral ali, que o Senhor abençoe o Lucas também, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um deles, sendo o único Deus de cada um. Também te pedimos ali pela minha mãe, que o Senhor dê saúde a ela, repreende todas as dores, continua dando livramento para ela, no nome de Jesus. Vai abençoando também, Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus, o Estado de Pernambuco tem misericórdia, nos dá livramento, Deus, diante de tantas coisas que nós temos necessidade. Te pedimos que o Senhor possa estar nos ajudando, Deus, que o Senhor possa estar abençoando todos que estão trabalhando, que o Senhor possa estar, Deus, assim, indo ao encontro daqueles que estão vindo no coletivo, no ônibus. Dá livramento, Deus, para cada uma dessas pessoas. Que o Senhor, Deus, possa estar abençoando os motoristas, cobradores, pessoal que trabalha na polícia. Que o Senhor possa estar, Deus, abençoando médicos, enfermeiros, ó Deus, pessoal da limpeza, os copeiros, tantos que estão trabalhando nas indústrias, os que estão presos. Ah, Deus, protege essas pessoas. Ser com os idosos, Deus, que estão muitas vezes em casa sozinhos, que o Senhor possa estar falando com cada um deles. Dá um dia abençoado, a noite na tua presença, Deus Todo-Poderoso. Abençoe esse programa e que ele sirva de bênção para a vida dos irmãos, no nome de Jesus. Amém.
Estamos apresentando o programa evangélico, A Voz Congregacional. Pois é, né? Nós estamos aqui, nós vamos agradecer a Deus. Na semana passada, a Cristiane mandou uma mensagem e não deu para eu divulgar por causa do horário, né? Ela mandou depois do horário, e aí nós vamos estar transmitindo o áudio dela nesse exato momento, né? Então nós vamos estar transmitindo o áudio de Cristiane da semana passada. Foi um agradecimento e aí a gente vai compartilhar com os irmãos nesse exato momento o pedido da nossa irmã, né, de agradecimento na semana passada, tá certo? Então Cristiane Macedo, ali de Olinda, né? Então nós vamos ouvi-la agora, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, Serginho. Na verdade, eu não quero fazer um pedido de oração, e sim eu quero louvar a Deus, porque em meio a essa pandemia, eu trabalho dando diagnóstico de pacientes com Covid-19, e louvado seja Deus, todos os meus colegas dos setores, em sua maioria, foram infectados. E eu, até aqui, o Senhor tem me protegido, tem me abençoado e tem me guardado. Então, eu quero compartilhar com os irmãos, porque além de ter todos os cuidados de proteção, usar meus EPIs, tudo direitinho, todos usavam, na verdade, mas o Senhor não permitiu que o vírus chegasse até a mim, até a minha família. Então, eu louvo muito a Deus por isso e quero compartilhar com os irmãos, porque Deus, Ele é muito fiel. Pois é, esse é o agradecimento de Cristiane, né? Então, Cristiane está agradecendo, né? Então, a irmã Sandra também, eu deixei o número de telefone aí, né? Você que está conectado, é o 985805644, nos adiciona aí, eu adiciono você aqui no grupo A Voz Congregacional, então você manda lá uma saudação e eu coloco ao vivo, né? Para que todos possam estar participando, tá certo? Mas é necessário você mandar, né? Porque eu não sei, você manda lá para mim e eu vou estar compartilhando, né? Então eu quero mandar um abraço aí para Newton, né? Newton Dias de Almeida. Ele disse: Sérgio, olha, tua tia, bota a TV aqui. Eu fico te vendo o dia todo, eu não sei como é isso não. Tu fala sem parar, como é que tu consegue? Né? E ali, Newton, mas rapaz, tu não manda um abraço para mim? Então, Newton Dias de Almeida aí, para que fique registrado, mora ali na Rua Fidelio Moliterno, 210, Zumbi, né? Ali na Caxangá. Então, CEP, quer que eu diga o CEP 50720, né? E aí tem os 000 lá da vida. Um forte abraço para Newton Dias de Almeida, para Milton também, para Kíria, né, que sempre está assistindo a nossa programação, né? Mesmo que não seja ao vivo via Facebook, porque eu compartilho no YouTube depois das edições, por causa, para não ter problema lá com o YouTube, né? Então a gente tem transmitido o nosso programa posteriormente lá via YouTube. Então a gente só tem a agradecer a Newton, né, que está nos ouvindo ali. Então você, a gente como sempre faz, né, compartilha o nosso vídeo aí no Facebook. Aí você também pode fazer o seguinte: você entra lá no nosso canal, Sérgio Sangioli, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, aí aperta no sininho, consegue mais 2 pessoas para mim. Então faz esse favor, não desanima, né? Mas pede ao amigo teu aí, olha, é um pastor amigo meu, gente boa e tal. E aí Deus vai te abençoar também, tá certo? Então, a gente faz isso até por gente que a gente não conhece. Então imagina por mim que vocês conhecem. Então a gente pede, nos ajude aí para que a gente possa... eu vou fazer aniversário em setembro agora, né? Então vou fazer um desafio aí para vocês, né? Para a gente ver se dobra, triplica aí o número de seguidores lá no YouTube, tá certo? Então a gente tem mensagens bíblicas, tem reflexão, tem pregação, tem culto, tem a gente assistindo até aula, né? A aula da faculdade que eu gravei, mas eu bloqueei porque a aula é só para os alunos. Mas assim, a gente tem também lá uma mensagem sobre a síndrome do pânico. Eu vou estar gravando outra, né? É questão de tempo, porque são muitas lives, são muitas coisas, né? E aí a gente tem muita coisa para fazer e não dá tempo, né? Então, a gente também tem que trabalhar, a gente tem que fazer visita, tem que cuidar da família e da casa, né? Então,
Tudo tem o seu tempo, diz Salomão no livro de Eclesiastes, né? Então a gente pede a tua ajuda, compartilha o nosso programa, tá certo? Compartilha aí para que Deus possa te abençoar e você possa estar me ajudando também. Estamos apresentando o programa evangélico, A Voz Congregacional. Aqui você não passa mal, glória a Deus, né? Então vamos, um forte abraço à minha tia Kates também, né? Minha tia Kates, que mora ali no Janga, meu irmão Patrick, George, né? Dona Paula, que mora lá do outro lado do mundo, né? Em Londres. Vamos deixar Isaías 53:5 para vocês. Mas ele foi ferido por causa da nossa transgressão e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Já o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 51 e 52, diz assim: Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Então, agora não existe mais judeu, agora não existe mais grego, não existe escravo, nem livres, porque todos somos um em Cristo Jesus, porque ele morreu pelos nossos pecados, né? Então, nós louvamos a Deus ali pelo que Jesus fez por nós ali através da cruz do Calvário. O Deus que se fez carne. Jesus era verdadeiro Deus. Ele, como homem, estava limitado. Ele não poderia ser onipotente e nem onipresente, porque ele, como homem, estava limitado. E ele orava a Deus, o seu Pai, né? Porque nós temos um Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele é uma pessoa completa, é um Deus completo. Jesus Cristo também é um Deus completo. Ele não é um Deus com D minúsculo, mas ele é um Deus, totalmente Deus, juntamente com o Pai. Ele é co-criador juntamente com o Pai. Quando Deus Pai, juntamente com o seu Filho e com o Espírito Santo, estavam reunidos ali na criação de todas as coisas, ele disse lá, no início criou Deus céus e terras, e a terra era sem forma e vazia. Mas na frente a gente vai encontrar um texto dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos na criação de todas as coisas. E Deus, quando fez o homem, ele disse que era tudo muito bom. Então a gente só tem a agradecer a esse Deus Todo-Poderoso, né, pelo que ele tem feito por nós. Então, no nome de Jesus. Olha, não fica caladinho não, participa aí. Se você tiver pedido de oração, você vai pedindo oração, você vai compartilhando o nosso programa. Não fica parado não, aí manda um áudio ali no WhatsApp, né? Pede oração, manda uma saudação, a paz de Jesus para todos. Quero mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo. E aí você faz essa saudação, eu coloco ao vivo, e aí você depois convida os seus amigos para estarem participando, né? Então faz isso aí no nome de Jesus Cristo, tá bom? Ele vai te recompensar e vai te ajudar bastante. E Sandra, te liga aí, Sandra, manda o áudio, né? Manda o áudio para mim. É você que está em casa aí, correndo para um lado para o outro, né? Cuidando das coisas do dia a dia aí, juntamente com o Galego, né? Eu sei que você está cuidando da casa como muita gente, mas aproveita, manda aí o áudio, né, com a saudação para a gente divulgar aqui com os irmãos, tá certo? Então nós vamos, nesse momento, trazer as notícias. Confira agora as notícias da nossa igreja. Então, domingo nós tivemos o culto em ação e graças ali na nossa igreja. Estávamos adorando a Deus aqui no nosso templo. Os irmãos, quem pregou foi o presbítero Gil. Já eu estava com outros irmãos e com a minha filha Ana Isabel lá na comunidade de Pirauá. Nós estávamos ali comemorando e agradecendo a Deus pelos 108 anos de fundação da Igreja Congregacional em Pirauá. É tanto tempo que eu já tinha esquecido. Eu pensava que era 107, mas eu não tinha feito as contas direito, né? Então, 108 anos de fundação da Igreja Congregacional em Pirauá. Não deu para a gente transmitir
o culto, porque lá não tem internet, né? Lá em Pirauá tem problemas com a internet. E aí a gente sofre bastante por isso. A transmissão foi sofrível, né? E limitada. Mas na segunda-feira estivemos ali no círculo de oração aqui na nossa igreja, Avenida Coronel Luiz Inácio, 778, Nazaré da Mata, Pernambuco, Brasil, Planeta Terra, Sistema Solar Via Láctea, né? Nós estivemos ali orando em prol da nossa igreja, passamos ali a tarde, das 2 às 4 horas da tarde orando. Deus está respondendo as nossas orações, muitas delas, né? Até que enfim, depois de uma petição que a gente fez antes da pandemia, lá o prefeito da cidade atendeu o nosso pedido ali de conserto do esgoto, né? Porque o esgoto aqui da nossa cidade, a parte que é na frente da igreja, é uma parte antiga, pertence à prefeitura, né? Então não é a Compesa, mas é a prefeitura. E após tanta petição, o prefeito atendeu o nosso pedido e começou o serviço de conserto ali das galerias, e também depois vai ficar recapeado, né? Então eles vão consertar totalmente ali. Já começaram os serviços essa semana passada, né? Então a gente agradece a Deus pelo atendimento ali do prefeito Nino, antes tarde do que nunca, né? Deus abençoe a vida dele, dê sabedoria para que ele possa gerir bem a nossa cidade, senão a gente sofre, né? Então a gente também quer dizer que ontem estivemos ali no culto na casa da nossa irmã Netinha, juntamente com a nossa diaconisa Cleonice, nosso diácono Ramon, minha esposa Cátia, Cláudia, a Beatriz, né, e as crianças, estava também a irmã Vaninha e também estava conosco a irmã Kelly, né? Então nós tivemos nosso culto, nossa célula, né? Nós temos nos reunidos aqui nas células e foi uma bênção, né? Nós estávamos ali num grupo pequeno, ao ar livre, fazendo o nosso culto nos lares. Só deu para os irmãos ouvirem a introdução do culto, né? Então a oração e as músicas que nós cantamos e a introdução as notícias da nossa igreja, da pregação, né? Mas nós pregamos ali baseado em Números 11, e aí foi uma bênção de Deus. A gente estava falando sobre a questão da escolha de liderança, né? E foi muito bom e a gente agradece. Amanhã, né, nós temos o estudo bíblico. Vamos estar lá, antigo culto doutrina, né? Então a gente está estudando a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 1 ainda, da segunda epístola. Então amanhã no nosso templo a gente estará aberto lá a partir das 19h30, tá certo? Então a gente vai transmitir também ao vivo o nosso programa. No sábado teremos evangelismo, né? Nós estaremos com um grupo de irmãos indo à feira da nossa cidade com o uso de máscara, álcool em gel, mas nós estaremos ali, então, evangelizando. Depois a gente vai encerrar com um carro de som, né? Então vamos dar uma mensagem ali com um carro de som. Então a gente agradece desde já aos irmãos que vão se inscrever. A gente pede lá, né, a ajuda da mocidade, para que possam também mandar representantes, estar conosco lá na transmissão. Nós não podemos parar, pode vir pandemia, pode vir o que for, mas a igreja de Jesus não pode parar. Nós precisamos pregar a palavra. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então a gente de fato quer cumprir com a ordem de Jesus. Estaremos indo sábado, domingo escola bíblica dominical, e à noite o nosso culto de adoração. Eu estarei ministrando a palavra de Deus. Agora, dessa feita, em Romanos 4, né? Nós estaremos trazendo uma mensagem ali em Romanos 4, né? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, vamos ouvir uma música, né? Nós vamos ouvir uma musiquinha para a glória e louvor do nome de Jesus. Então a gente vai ouvir uma música desta feita, mais uma vez, a banda Canção de Paz, tá certo? Vamos lá.
Tanto tempo foi a nossa caminhada, sempre juntos, lado a lado, nessa estrada. Foram tantos os momentos que eu jamais esquecerei, da primeira vez em que te encontrei. Tanto tempo foi a nossa caminhada, sempre juntos, lado a lado, nessa estrada. Foram tantos os momentos que jamais esquecerei, da primeira vez em que te encontrei. Amigo é pra se guardar, preservar no coração. Amigo é pra qualquer hora, ser amigo é ser irmão. Na hora da dificuldade, o amigo estende a mão. Amigo de verdade a gente guarda lá no coração. E jamais esquece de compartilhar, jamais esquece cada emoção. Cada momento é pra se guardar, dentro do peito, lá no coração. E jamais esquece de compartilhar, jamais esquece cada emoção. Cada momento é pra se guardar, dentro do peito, lá no coração. Tanto tempo foi a nossa caminhada, sempre juntos, lado a lado, nessa estrada. Foram tantos os momentos que jamais esquecerei, da primeira vez em que te encontrei. Tanto tempo foi a nossa caminhada, sempre juntos, lado a lado, nessa estrada. Foram tantos os momentos que jamais esquecerei, da primeira vez em que te encontrei. Pois é, amigo é coisa pra se guardar. Preservar no coração. Nem o tempo nem a distância pode acabar com a verdadeira amizade. Amigo é ser irmão. Na hora da dificuldade, o amigo estende a mão. Amigo de verdade a gente guarda lá no coração. E jamais esquece de compartilhar, jamais esquece cada emoção. Cada momento é pra se guardar,
Pois é, queridos. Vamos dar uma transmissão agora sobre os 165 anos, né, do congregacionalismo brasileiro. Então a gente tem uma chamada aqui na nossa denominação. Vai ter uma live no dia 19 de agosto. Valorize a sua denominação, valorize a igreja congregacional. Quer você seja da Aliança, quer você seja da União, nós somos congregacionais, né? Ou você seja da Conservadora, nós estaremos agradecendo pelos 165 anos do congregacionalismo brasileiro, tá certo? Então, você é o nosso convidado para assistir essa live. Vamos deixar aqui a chamada, tá certo? Então a gente vai deixar a chamada para todos ouvirem, e aí você pode estar ouvindo a nossa chamada. Faltam 7 dias para a nossa live dos 165 anos do congregacionalismo brasileiro, né? Então a gente só tem a agradecer. 165 anos do congregacionalismo brasileiro. Uma história cheia da graça de Deus. Faltam 7 dias para a nossa festa começar. Vamos comemorar juntos? Compartilhe. Não perca. Então, 19 de agosto vai ser transmitido ali da igreja pernambucana, né? Da igreja congregacional pernambucana. Então nós estaremos nessa live para todo o Brasil. Então a gente pede que você dê uma forcinha, assista ali conosco, né? O nosso programa. 165 anos do congregacionalismo brasileiro, tá certo? Então vamos mais deixar algumas notícias aqui com os irmãos. Nós temos notícias do Diário de Pernambuco e temos notícias da Folha de Pernambuco. Deixa eu ver. Pernambuco registra... Fugiu. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos lá. Pernambuco registra 247 novos casos da Covid-19, 29 mortes nas 24 horas. Nas últimas 24 horas. Né? Então, nós estávamos em instabilidade, mas paramos de estar assim, estávamos caindo, né? Então, agora estamos em instabilidade. Vamos lá, ouvir. Pernambuco registra 247 novos casos da Covid-19 e 29 mortes nas últimas 24 horas. Folha de Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde, CESP, registrou, nesta segunda-feira, 247 novos casos da Covid-19. Também foram confirmados 29 óbitos, ocorridos desde o dia 26 de junho. Entre os novos infectados, 16%, são casos de síndrome respiratória aguda grave, SAG, e 207, 84%, são leves, ou seja, pacientes que não demandaram internamento hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da doença. Agora, Pernambuco totaliza 381 casos já confirmados, sendo 247 graves e 134 leves. Do total de mortes do informe desta segunda, 45%, ocorreram nos últimos 3 dias, sendo 4 mortes registradas no dia de ontem, domingo, 0908, 6 mortes em 0808 e 3 em 0708. Os outros 17 óbitos, 55%, ocorrem entre os dias 2606 e 0608. Com isso, o estado totaliza 970 mortes pela Covid-19. Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela Secretaria Estadual de Saúde. Pois é, né? As notícias aí da Folha de Pernambuco foi feita a leitura pelo computador, né? Então o computador fez a leitura e a gente só tem essas notícias da Folha de Pernambuco. Pois é, né? Nós temos essas notícias aí do Diário de Pernambuco agora. Bolsonaro defende privatizações e teto de gastos após debanda, né? Debandada, aliás. Governo de Pernambuco institui política de proteção de dados. Após a explosão, libaneses enterram mortos e esperam um novo governo, né? Então, comércio de Pernambuco registra nova alta, né? Então, tem aqui no Reino Unido
um dinossauro é encontrado em ilha, né? Então a gente vai estar dando essa notícia para os irmãos. Estudiosos da Universidade de Southampton, é um nome bem complicado, Southampton, sei lá, um nomezinho bem complicado. Localizado no Reino Unido, suspeita que 4 ossos descobertos no passado da ilha White, na costa sul da Inglaterra, são de uma nova espécie de dinossauro terópode. As estruturas ósseas foram encontradas em uma praia chamada Shanklin, né? Então, segundo os estudos, o dinossauro viveu num período, 115 milhões de anos atrás. Então não tinha nada na Terra, né? Então nem ser humano tinha. Mas 115 milhões, né? Vamos lá, tudo bem. Essas foram a notícia ali, né, da achada dos ossos, né? Não está transmitindo, foi não caiu minha internet, foi que houve? Oi. Tua palavra é refrigério pra minha alma. Teu espírito me enche de poder para te adorar, para te engrandecer, Senhor, para te amar cada vez mais, para falar do teu amor. Então, tivemos problemas ali com a conexão, né? Eu recebi aqui uma notícia, né, de que havia caído meu texto, né? Mas a imagem e o som, o vídeo, né? Tinha caído e nós reconectamos. Apresentando o programa evangélico, a voz congregacional. Então, reconectamos o nosso programa e aí a gente vai agradecer, né? Estamos apresentando o programa evangélico, a voz congregacional. Às vezes acontece isso de cair, né? Então, esse é o problema, às vezes, da internet, tá certo? Mas estamos aqui ao vivo, tá certo? Então, vamos deixar aqui a saudação que o pastor Antônio Alberto Batista mandou ali da cidade de, eu acho que é de Pirapora, lá de Minas Gerais. Ele vai estar falando com os irmãos. Vou deixar o áudio aqui para todos vocês vão estar ouvindo, né, o áudio do pastor Antônio Alberto. Vamos voltar aqui do começo. Meu pastor, graça e paz. Um abraço para todos nazarenos. Para mim é um privilégio poder estar falando a este povo amado, este povo querido. Nós estamos aqui em Pirapora, o norte de Minas. Eu ainda não pude nem ir para a igreja, só fui no domingo mesmo. Mas está tudo bem aqui, graças a Deus. Vamos estar trabalhando 100% na igreja no próximo mês, a partir do dia 1º de setembro. Porque até o presente momento, o pastor Otaviano, que é o pastor que já faz 11 anos que é pastor da igreja, ele ainda é responsável à igreja até o final do mês, onde se dará a despedida dele e automaticamente a minha posse. Então está marcado para o final do mês, dia 1º, eu assumo o ministério. No restante, está tudo bem, eu agradeço a Deus, a todos que fazem parte da primeira igreja evangélica congregacional aí em Nazaré da Mata, como também todos da segunda de Nazaré da Mata, né? Para mim foi um privilégio poder passar esses anos em Nazaré da Mata convivendo com pessoas maravilhosas, com pessoas amáveis. E os nazarenos, de um modo geral, é um povo acolhedor, é um povo que com facilidade nós conquistamos, né? E este povo tem conquistado meu coração.
Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus e estamos orando, meu pastor. Estamos orando, pastor Sérgio, para que dê tudo certo aí para o senhor, como está dando certo, né? Que o senhor conclua seu ministério aí com eficácia, que há tempo para tudo, né? E chega um momento da gente, Deus tirar a gente de um lugar para outro, né? Esse foi um momento de Deus na minha vida. E a gente sabe que o pastorado é transitório, né? Mas estamos orando aqui pelo senhor, pela sua esposa, pelas suas 2 filhas. Estamos orando por cada um de vocês. Obrigado, eu tenho muito que agradecer a IEC Nazaré da Mata pela ajuda, pela compreensão, pelas visitas. Que Deus continue abençoando vocês. Deixo um abraço forte no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém, né? Isso aí foi o pastor Antônio Alberto que mandou a saudação. Ele que está ali agora na cidade de Pirapora, assumindo o ministério pastoral a partir do dia 1º de setembro, né? Estamos apresentando o programa evangélico, A Voz Congregacional. Pois é, né? Estamos aqui de volta no programa A Voz Congregacional. Perdemos ali o contato, mas já estamos de volta, né? Nós já estamos de volta com as pessoas conectadas conosco aqui, né? Então nós vamos trazer uma mensagem, né? A mensagem para as nossas famílias. Eu queria compartilhar com vocês o texto de Marcos 3:25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá ficar de pé ou subsistir. Marcos 3:25. Então, queridos, é interessante nós observarmos que existem muitas coisas que separam os familiares nos dias atuais. E aí, quando os membros desta casa estão cada um do seu lado, com o seu celular, cuidando das suas coisas, não assistem mais TV juntos, né, não jantam juntos, não almoçam juntos, parece que a família está dividida. Mas o propósito de Deus para a família é a união entre marido e mulher, e os filhos também juntamente com os parentes. Salmo 127, ele vai mostrar, dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Jesus afirmou também que a divisão faz com que o lar sofra atrapalho. Por isso, precisamos também identificar o que é que está dividindo a família e também precisamos lutar pela união do nosso lar. E aí, se nós fizermos isso, estaremos atraindo as bênçãos de Deus para nós. Como diz o Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é ver os irmãos unidos em união. Então, a destruição de muitas famílias começa com uma pequena divisão por causa de diferenças e muitas vezes terminam com separações, infelizmente com consequências terríveis. A família de Abraão, Isaac e Jacó era considerada a maior família da história bíblica. Sua geração ela foi muito abençoada por Deus, porque a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, Gênesis 12, de 1 a 3. Mas era também uma família que passou por divisões. E isso vai nos mostrar também que mesmo em uma família abençoada, ela também passa por problemas. E que Deus tem um propósito para a família, apesar dos nossos erros. Mas eu faço uma pergunta para você. O que tem dividido a sua família? É interessante, se a gente for observar o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos de 11 a 13, vai dizer assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando você com vida. Então, no caso de Abraão, o que é que tem dividido a sua família? No caso de Abraão e Sara, a divisão era no casamento.
Logo após ter recebido a bênção de Deus para a sua casa, em Gênesis 12, de 1 a 3, Abraão ele foi na direção do Egito e ficou lá com medo do faraó. De faraó cresceu os olhos para sua mulher, dele ter interesse por sua mulher, porque Sara era muito bonita. Por isso ele combinou com Sara de que ele dissesse que era apenas sua irmã. Quando o faraó, no caso, viu a beleza de Sara, mandou que ela fosse levada para o seu palácio. Gênesis 12, 14 e 15 vai mostrar isso. Abraão foi beneficiado por causa de sua irmã. Gênesis 12 e 16 vai mostrar isso. Mas Deus estava vendo tudo e Faraó descobriu a mentira, temendo ao Senhor pela vida de sua família. Gênesis 12, 17 a 20. Isso foi uma forma de dividir o casal. Fácil não foi para Abraão ver sua mulher com outro homem, né? No palácio com outro homem. Então, loucura, né? Então, o que ele fez foi muito prejudicial, porque separou o casal naquele momento. Gênesis 16, 3 vai mostrar. Então, Sara, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Deus já tinha prometido a Abraão e a Sara que eles teriam filhos, mas Sara quis ajudar Deus a resolver o problema, colocando a sua empregada como se fosse uma barriga de aluguel. É interessante, né, porque ela queria ser mãe de todo jeito, e ela não podia por ser estéril. Isso, porém, gerou muita confusão na vida de Sara. Gênesis 16 vai mostrar isso, dividindo a casa dela. Os filhos de Abraão, no caso de Ismael e Isaac, se separaram, tornando-se duas nações. Judeus e árabes. E até o dia de hoje, eles são separados. Gênesis 20 vai dizer, versículo 2. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Abraão foi com medo a Abimeleque, rei dos filisteus, porque Sara, sua esposa, era formosa, e por isso mentiu, dizendo que era sua irmã. Gênesis 20, versículo 11 vai mostrar isso. Esta, de fato, era uma meia-verdade. Sara era meia-irmã de Abraão, mas meia-verdade é uma mentira inteira, né, gente? Apesar de tudo isso, né, que Sara era meia-irmã de Abraão, parte de pai, o casamento entre parentes de primeiro grau era aceitável naquele período. Mas a mentira de Abraão trouxe a ira, né, sobre eles, né, a ira de Deus sobre ele. E aí Deus mostrou toda a verdade para Abimeleque. Abraão precisou orar a Deus pedindo perdão para que a família de Abimeleque fosse abençoada, visto que Deus havia ferido com esterilidade aquela família. Então é interessante, queridos, que Abraão e Sara tiveram divisão 2 vezes no casamento, e tudo por causa das andanças de Abraão e o medo que ele tinha de ser feito escravo e até mesmo morto, né? Então, Abraão tentou mentir e isso trouxe consequências graves para o seu casamento. A divisão não é coisa boa. Em segundo lugar, não deixe, né, a gente pode dizer que os exemplos de Abraão e Sara vai mostrar que as consequências da divisão no casamento. Quando o homem e a mulher, que no começo da vida conjugal sempre estão juntos, começam a separar as coisas, deixando que algo ou alguma coisa entre no meio deles, isso pode se tornar um problema muito sério, né? Então, há muitos casamentos se acabando por causa do Facebook, por causa do WhatsApp, e às vezes por causa de uma outra pessoa que se mete no meio da relação. Mas a Bíblia diz em Mateus 19:6, o que Deus uniu, não separe o homem. E aí muitas vezes a gente diz assim, mas Deus não uniu não, não foi Deus quem me uniu não. Veja só, se você procurou um homem, procurou uma mulher, procurou uma pessoa para casar, quem procurou foi você. Deus só aprova a sua escolha, né? Então não adianta dizer, Deus não me deu, né? Então cuidado. Isaac e Rebeca, aí a gente vai observar divisões no casamento. E aí, agora, filhos. A divisão aqui se dá com filhos. Gênesis 25, 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó.
Imagina um relacionamento mantido por causa de comida, e o outro porque ficava aos pés da mãe. Então, o relacionamento de Isaac e Rebeca é cheio de expressões de carinho e amor. A gente vai observar isso em Gênesis 24, 67, 25, 21 e também 26, 8. Mas, infelizmente, cometeram também erros muito sérios. Tiveram 2 filhos gêmeos. Um amava o caçador e a outra amava o pacato Jacó. E eles lutaram desde o começo, no ventre da mãe, pela primogenitura. Mas os 2 irmãos tiveram um desentendimento em um momento que Esaú estava faminto. E Jacó tinha feito uma comida saborosa, mas só deu para o seu irmão se ele abrisse mão do seu direito de primogenitura. É interessante. Gente que vende as coisas que tem por um prato de lentilha, né, como se diz a história, por um prato de cozido. Então, tem gente que se vende por tão pouco. Esaú se vendeu por muito pouco. A partir desse momento, os irmãos se dividiram. Quando seu pai Isaac foi confirmar suas heranças antes de morrer, Jacó enganou seu pai com a ajuda de sua mãe. Gênesis 27, de 1 ao 29, vai mostrar isso. Naquele tempo, uma palavra dita não poderia voltar atrás. Quando Esaú chegou e descobriu que foi enganado, passou a odiar o seu irmão. Quantas pessoas odeiam as outras por causa do engano e por causa da mentira? A casa foi dividida pelos filhos. E tudo isso ocorreu por causa dos pais, que começaram a dar preferência aos filhos diferentemente um do outro. A gente tem que amar o nosso filho independente dele ser caçador ou dele ser pacato. Independente dele ser bravo ou se ele ser manso. Precisamos amar os nossos filhos. Gênesis 26, 7 vai mostrar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, porque dizia ele consigo, os homens deste lugar, para que eles não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. E aí a gente vai observar que o erro, tem aquela história que filho de gato, gatinho é, filho de peixe, peixinho é. Muitas vezes, cabe ao pai e à mãe ter maturidade para não cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. É preciso muita maturidade para romper com essas coisas, com a questão do erro. É impressionante você observar que, como Abraão disse que Sara era sua meia-irmã, aí, no caso de Isaac, fez a mesma coisa com Rebeca, dizendo que ela era também a sua irmã, porque temia morrer também. E aí, é impressionante que esse tipo de coisa provoca divisão no meio do casal. Quando a gente coloca coisas, mentiras dentro de um casamento, isso tende a afetar drasticamente o casamento. Então não deixe, de maneira alguma, seu casamento, não deixe seu casamento e filhos serem divididos, não deixe seus filhos brigarem com os outros e não tenha preferência por filhos. Então a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Feliz aqueles que enchem dele a sua casa, a sua aljava, sua aljava. Então, mas não deixe seu casamento e filhos serem divididos. O terceiro e último exemplo que nós queremos dar é de Gênesis agora 30. Gênesis 29 e 30, aliás. Jacó e Raquel. Divisão no casamento. Avós, tios, sogros, filhos e irmãos. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então Jacó estava fugindo dos problemas de seu irmão na casa dos seus pais, e encontrou uma prima chamada Raquel, filha de Labão, que poderia também ser traduzido por ladrão, porque o bicho era enrolão que só ele. Era enrolão que só Jacó. Então ele era irmão da sua mãe, no caso Rebeca. Apaixonou-se ali por Raquel e quis se casar com ela, fazendo um acordo com seu tio de trabalhar 7 anos para pagar o dote do casamento. E você vai observar isso em Gênesis 29. Mas Lia, a filha mais velha de Labão,
era solteira e não tinha boa aparência. Mas para cumprir a tradição daquela época, porque a mais velha casava primeiro, então Labão encheu a cara de Jacó de bebida e, na hora das núpcias, mandou a filha mais velha para a tenda e Jacó, bêbado, terminou se envolvendo com a outra mulher, no caso a sua cunhada, né? E terminou a sua cunhada sendo a sua esposa. Mas pela manhã Jacó descobriu que ele tinha sido enganado. Então ele tenta corrigir o problema, né? E ali Labão mandou ele esperar uma semana para se casar também com Raquel, com a condição de trabalhar mais 7 anos. Né? Então o cara tem que trabalhar 14 anos por causa das duas mulheres. É um absurdo, né? 14 anos de trabalho, para você ver, hoje a turma se casa por nada. Né? Então naquela época o homem trabalhou 14 anos por amor a mulher que ele de fato amava, né? No caso, aqui Raquel. E é interessante que Raquel era estéril, ela não dava filhos e tinha ciúme da sua irmã. E aí ela disse para Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então a confusão na casa de Jacó parecia não ter fim. As irmãs Lia e Raquel sempre ficavam rivalizando uma com a outra para querer dar filhos, né, e provocar uma a outra. E é interessante que em Gênesis 30:15 diz assim: achas pouco me ter levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel. Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras do teu filho. Era de se esperar, né, que naquela confusão também pudesse afetar os filhos. As mulheres começaram a brigar por causa do marido e também por causa dos filhos, por causa da questão da rivalidade. A família estava dividida por causa de mulheres e dos filhos. E aí, reino dividido não pode ficar de pé. Jacó se via dividido entre os filhos e as mulheres. E aí a gente vai observar, né, na história de Jacó, muita confusão no meio da sua família. Mas não deixe as divisões nos relacionamentos, quer seja com o marido, quer seja com os filhos, atrapalhar a sua relação com Deus e com o seu cônjuge. Muito pelo contrário. José, ele vai trazer uma união para a família. Não deixe de maneira alguma sua casa ser dividida. Em Gênesis 45... pulando um pouquinho, versículos 4 e 5, diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José pôs fim a uma série de divisões em sua família. Acredito que tudo aconteceu naquele momento em sua vida, porque Deus havia levantado José com o propósito de unir a família. Então José traz união para a família. Se esforce, né, transforme o mal no bem. Não se entristeça, não fique irritado por causa, muitas vezes, de você ter sido parte, né, ali da desavença na família. Não aceite isso, mas saiba que é Deus te ensinando. Então não deixe a sua casa ser dividida. Procure o perdão, né? Se sua família vem de uma série de divisões, você pode ser como José, o sonhador que conseguiu reunir toda a sua família, né, e parar estas divisões. Peça ao Senhor Deus para unir sua família, seus familiares. Seja você um pacificador, um apaziguador, como filho de Deus. Perdoe todos que te ofenderam, né? E as divisões, se você foi vítima, tente reparar essas divisões na sua família, né? Que as separações têm provocado muitas vezes. Deus vai ajudar você, Deus vai te abençoar e você vai ser uma bênção de Deus. Procure se unir à sua família. Não aceite divisões. Não se conforme com esse mundo, mas transforme pelo seu entendimento, né, para que Deus possa te ajudar. Então, não baixe a sua cabeça diante da situação difícil.
lute pelos seus. Amém, querido? Amém, querida? Glória a Deus. Nós temos aqui pedido de oração, né? Nossa irmã Ednaide Miranda. Ô Ednaide, vê só, eu cheguei a você aí, né? Porque eu tenho um amigo, pelo menos tinha, quando estava aqui no quartel, chamado Jair Ferreira. Esse jovem, ali no quartel, na 7ª Companhia de Comunicações, quando ele veio fazer o curso de cabo aqui em Recife, ele pregou o evangelho para mim na época, né? Eu tenho até uma foto com ele, Jair. E eu nunca me esqueci de Jair, né? Ele com os olhos meio esverdeados. A foto que eu tenho ali do Jair Ferreira parece ser ele. A única diferença é que ele está meio careca, né? Que ele está sem muito cabelo. Mas é interessante que esse Jair, ele pregou o evangelho para mim, né? E aí, depois de alguns anos, eu terminei me convertendo, mas eu nunca me esqueci de Jair. Ele cantava sempre uma música, não me deixes sozinho, né? Então, nunca me esqueci do testemunho de Jair, né? E aí eu te perguntei lá no privado, né, se você o conhece, porque me parece que você é conhecida dele. Então, se você tiver o contato dele, né, aí você puder me conseguir no privado. Sou pastor congregacional aqui, né, em Pernambuco, aqui em Nazaré da Mata. E aí, eu sei que você é de Juazeiro, você conhece o pastor Rinaldo César. Rinaldo César disse que conhecia você também. Rinaldo César é colega de ministério. E aí seria uma satisfação poder manter um contato com o Jair novamente, né? Então, que Deus abençoe você. Você está pedindo aqui oração pelo seu filho, né, lá de Juazeiro, né? Então a gente vai estar orando ali pelos seus filhos também. Daqui a pouco, né? Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus, tá? Estamos apresentando o programa evangélico A Voz Congregacional. Então, queridos e queridas, estamos chegando ao término do nosso programa, né? Estamos chegando ao término do nosso programa e nós vamos estar orando, né? Nós vamos estar orando pelas pessoas, tá certo? Momento de oração. Deus abençoe ali a vida de Ednaide, que pediu oração pelos seus filhos. O Senhor sabe todas as suas necessidades. O Senhor sabe o que é que acontece com ela ali, naquela região ali, do sertão de Pernambuco, ali na realidade da Bahia, Juazeiro. Abençoe a vida dela, que o Senhor possa ajudá-la a criar os seus filhos. Eu não sei o que é que tem ocorrido, mas eu te peço a tua proteção sobre eles, que o Senhor ajude, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal, Deus, a família dela. Também quero te pedir por todos que estão conectados no nosso programa. Nos ajuda, Deus, na transmissão, nos ajuda na divulgação do nosso programa e nos ajuda, Deus, a estar alcançando os lares. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, da água e do mar. Abençoe a vida de Cristiane, de minha mãe, de Sandra. Ó Deus, abençoe a vida de todos que estiveram participando conosco do programa. Então nos ajuda em todas as coisas, Deus. Dá-nos uma noite de bênção e de paz, com perdão dos nossos pecados. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso grande Deus e eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Boa noite. Um abraço ali para Milton, para Nilton, para Kíria, né, e para minha mãe, para Ednaide, para Cristiane, para todos que estiveram conectados conosco. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém? Como nos dias de Noé, os homens vivem como Deus.
Crentes a força tão da fé, fazem pra si seu próprio Deus. Esperta a noiva do Senhor. Sabe que o noivo não demora. Em breve a noite passará, sol da justiça brilhará, pois já é a última hora. A noiva clama, vem, o noivo diz, ó vem, já passo anteve, Nova Jerusalém. A noiva clama, vem, o noivo diz, ó vem, já passo anteve, Nova Jerusalém. Como nos dias de Noé, os homens vivem como ateus. A indiferença grande é, crentes da força tão da fé, fazem pra si seu próprio Deus.